Olá, meu povo e minha pova. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast para vocês, mais um episódio. Deixa eu só conferir que tá tudo certinho aqui. Vamos começar então mais um episódio, mais um podcast Drops Boys Love para vocês. Gente, antecipando o episódio que provavelmente eu não conseguiria fazer ele no sábado. Nossa, estão os cabelinhos me pinicando aqui no nariz. Espera aí, gente. Provavelmente eu não conseguiria fazer ele no sábado. Nossa, ainda tem os cabelinhos me pinicando. E olha que eu fiz a barba esses dias, hein? Pelo menos aceitei esses cabelinhos que estavam rebeldes. Deixa eu para cá. Eu acho que eu não conseguiria fazer o episódio no sábado, então eu estou fazendo hoje. Era para ser no domingo, mas eu estou fazendo hoje por inúmeras questões, gente, principalmente pelas questões de que eu não sei se eu falei para vocês. Engraçado que assim, eu demorei tanto para falar, trazer um vídeo sobre a minha nova rotina de trabalho, que a rotina já mudou de novo, porque a partir da semana que vem eu não estou mais onde eu estou trabalhando. Ah, que gostoso, né, gente? Mas é isso aí. Bem, esse episódio, trazendo então sobre atores versus fandom, ele surgiu de repente, muito porque nós temos vários fatos aí que aconteceram nos últimos tempos, falando sobre atores, principalmente os atores de Boys Love, que eles acabaram se colocando, se metendo dentro de algumas polêmicas nos últimos tempos. Então a gente vai falar sobre eles, pelo menos alguns casos a gente vai falar, e eu vou trazer o meu veredito para vocês sobre isso. Acho que eu vou espirrar. É isso, gente. Bem, eu estava relatando, eu estou relatando ainda, porque esse assunto ele não acabou, lá na Rede ao Lado, falando sobre o caso mais recente que nós tivemos de um desentendimento entre atores e fandom dentro do mundo do Boys Love. Eu vou contextualizar para vocês o que aconteceu com maiores detalhes, porque eu soube dos detalhes que aconteceram posteriormente ao vídeo que eu tinha feito. Então, lá no TikTok, ele tá assim, ele tem os fatos, mas tem coisas que elas foram esclarecidas posteriormente, principalmente por comentários que teve lá no meu perfil. Eu falei rede ao lado, depois falei o nome da rede, né? Lindo, maravilhoso. Que é o caso do ator Peter Pan, como vocês quiserem falar, que ele fez, dentre outros BLs, ele se destacou por ser o ator principal do BL Reset. E aí o que aconteceu? Qual que é a história, o porquê que causou toda essa polêmica? O Peter, ele viria para o Brasil com o seu chip da série, que é o Pond. Agora eu não vou lembrar o outro nome do Pond. É o Pond lá que fez a série com ele. Eles viriam para o Brasil para um fan meeting. Eles viriam para o Brasil com a ajuda, né, com a produção da MAW, não sei se é assim que fala, produtora, que ela tinha trazido anteriormente a eles o Bolt e o Watt também num fan meeting. O que aconteceu? O fan meeting do Bolt e do Watt aconteceu normalmente, lindo, maravilhoso. O do Pond e do Peter acabou sendo cancelado, por mais que já tivesse tido algumas vendas, e o pessoal que acabou pagando por esses ingressos acabaram não sendo reembolsados, porque a produtora simplesmente sumiu com o dinheiro. A produtora declarou falência,
e não devolveu o dinheiro para as pessoas que já tinham gasto com, seja com food support, com ingressos, enfim. Quem acabou comprando esses ingressos acabou sendo prejudicado. Eu não sei como que está o andamento disso, se de alguma forma descobriram sobre o paradeiro da pessoa, enfim, acabou que uma pessoa ela sumiu com boa parte desse dinheiro que já estava sendo investido no Famit. Mas aí o que aconteceu? A fanbase do chip aqui no Brasil já tinha feito uma caixa de presentes para os dois atores. E aí eles acabaram enviando, a fanbase acabou enviando para os atores a caixa de presente. O Ponde recebeu a caixa, logo assim, rapidamente, e agradeceu. E a caixa que chegou, que foi para o Peter, acabou ficando parada lá nos Correios. Eu tinha dito anteriormente de que a caixa tinha ido e voltado em relação ao envio, porque teve uma pessoa que falou isso. Numa das informações que eu vi, a pessoa tinha falado que a caixa tinha ido e voltado. A caixa ela não foi e voltou. A caixa ela foi para a Tailândia, demorou bastante para chegar, tanto para um quanto para outro, mas o Ponde logo de cara ele foi lá e retirou a caixa. E o Peter, ele demorou bastante para retirar a caixa. Eu não sei por quanto tempo que a caixa pode ficar lá nos Correios da Tailândia, mas ele tinha um período estipulado e a fanbase aqui no Brasil tentou entrar em contato com a fanbase da Tailândia e também com a equipe do Peter para que a caixa fosse resgatada, fosse retirada, porque em determinado período, se ela não fosse retirada, os Correios colocavam ela como lixo, descartavam e provavelmente ia para lixo. E aí é que começa a maior burocracia em relacionado a isso, porque a equipe do Peter não foi atrás, a fanbase daqui foi cobrando o pessoal lá, né, foi cobrando a equipe do Peter para isso. E no final das contas, a equipe tirou a caixa e entregou a caixa para ele. Ele fez um agradecimento assim bem simples pela caixa em si, tem até uma foto que foi postada por ele e que ele agradeceu a publicação, que ele agradeceu, né, que foi enviado os presentes. Só que ele já estava, naquele momento, recebendo críticas em relação à demora de se retirar os produtos lá dos Correios. Eu não sei se tem uma taxa para fazer essa retirada. Aparentemente deve ter uma taxa. E ele acabou, então, demorando para fazer essa retirada e ele já começou a receber críticas nesse primeiro momento. O que era para ser uma coisa simples, e eu já estou precisando de uma água, acabou se tornando um dos piores pesadelos do ator até então. Porque aí ele começou a jogar algumas indiretas nos comentários da publicação, e acho que no mesmo dia ou um dia depois, ele fez uma live na Rede ao Lado. Se não me engano, a live teve até a participação do Fluke, porque aí o que acontece? O Peter está fazendo várias publicações com o Fluke na Touch, o Fluke lá de Until We Meet Again, Bad Time Story, enfim, que fazia par com o On e depois eles acabaram desfazendo esse par. E eles estão fazendo várias fotos, eles fizeram várias fotos e postaram nas redes sociais, e todo mundo acha que é para a divulgação de um BL dos dois. Eles já tinham aparecido anteriormente juntos, mas até então não tinha sido confirmado nada, e aí posteriormente foi confirmado de que o Peter faria um BL com um Ponte. E aí ele fez uma live, e aí, em dado momento da live, ele acaba criticando
as pessoas que estavam falando mal da equipe dele. Pelo fato de que ele tinha feito, a equipe fez o resgate, enfim, foi uma confusão porque foi um desencontro de informações, tanto da equipe do Peter, quanto da própria fanbase oficial da Tailândia, e tanto pelas informações que chegavam para ele. E aí, o Peter, ele acabou interpretando da forma que ele quis essa história, e acabou rebatendo todas as acusações de que a equipe dele era ruim, que não sei o que, lá. E ele começou a ver algumas críticas, principalmente vindo de críticas do fandom brasileiro. E aí ele fez a pior coisa que ele poderia fazer na vida dele, que é bloquear essas pessoas. Ele começou a bloquear as pessoas no X e depois ele começou a bloquear as pessoas no Instagram. Pra quê, né? A pior coisa que ele fez na vida dele, pelo menos nesse primeiro momento, foi de bloquear os fãs brasileiros. Para quem sabe, o fandom brasileiro, quando quer, ele faz bastante barulho e ele causa bastante, seja de modo positivo, seja de modo negativo. E aí o fandom brasileiro começou a causar de forma negativa na vida do Peter. Começou a receber vários comentários, ele começou a bloquear muitas pessoas e ele começou a ser cancelado. Uma onda de hate apareceu e, além disso, pelo que eu li de relatos também, teve fãs da Tailândia que também foram bloqueadas até então, que estavam apoiando o fandom brasileiro de criticá-lo. Porque aí ele começou a falar muito mal dos fãs brasileiros e toda vez que ele recebia uma crítica, ele bloqueava o perfil. E aí ele recebeu uma onda de hate, todo mundo falando muito mal dele. E aí corta para hoje, dia 18 de março, ele publicou nas redes sociais uma nota se desculpando com os fãs, principalmente com os fãs brasileiros e internacionais. De que aí ele... Enfim, deixa eu só ver aqui, que eu acho que foi a Boys Love Hub que postou, e eu fiz a publicação lá na rede ao lado, né, no TikTok, da nota. Ó, vamos lá. Foi essa nota aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, não está aparecendo o escrito, mas essa nota que eu utilizei lá como pano de fundo do vídeo no TikTok, que foi a tradução que a Boys Love Hub fez em relação à nota. Queridos fãs, incluindo meus fãs brasileiros, estou escrevendo essa carta porque quero me desculpar sinceramente, do fundo do meu coração, pelo que aconteceu, que surgiu de erros honestos e mal entendidos. Erros honestos, para mim, fica um pouco incoerente, mas, enfim. Eu entendo que isso pode ter magoado muito de vocês profundamente, e também tem sido doloroso para mim. Obviamente que começou a ser doloroso para os fãs brasileiros, porque você começou a bloquear as pessoas, Peter. Você não assentiu, vamos dizer assim, né? Você não concordou ou simplesmente deixou os comentários ali. Você começou a bloquear as pessoas. Enfim, recebi os presentes e mensagem que vocês gentilmente enviaram de longe. E realmente sinto a bondade e o carinho por trás de cada um. Lamento profundamente que a boa vontade de vocês tenha sido recebida com circunstâncias infelizes, mal entendidos e erros. O mal entendido ali foi uma parte justamente da questão de um ruído de comunicação. Porque era para chegar uma informação para ele, essa informação ela chegou, sabe-se lá como que essa informação chegou para o Peter, e ele interpretou da forma que ele quis. Então, assim, o mal entendido partiu justamente dele. A gente não sabe especificamente o que a equipe dele falou para ele.
Mas assim, dá a entender de que ele interpretou teoricamente, aquela chamada de atenção como algo ruim, como algo assim, nossa, vocês estão falando mal da minha equipe e minha equipe é muito boa. Então, mas aí, né, o que você pode fazer para resolver este problema? Ele resolveu bloquear todo mundo. Enfim. Por favor, saibam que nunca tomei o amor e o apoio de vocês como algo garantido. Naquele momento, eu não lidei com a situação da forma como deveria. Ah, com certeza, querido. Fiquei sobrecarregado e, embora isso não justifique minhas ações, espero que possam entender que sou humano e ainda estou aprendendo a reagir melhor a situações emocionais. Meu anjo, você não está há pouco tempo na indústria de boys love. Eu tô assistindo você já faz tempo. Sei lá, a gente está em 2026, eu tô te assistindo desde 2022. Eu acho que um pouquinho mais para frente, porque eu acho que foi em Oh My Sunshine Night, acho que foi a primeira vez que eu vi ele. Eu não lembro de que ano que é. Mas vamos pôr aí que tenha pelo menos uns 3 anos de indústria. Que ele tenha pelo menos 3 anos de indústria. Em 3 anos de indústria, você não entendeu como que é o comportamento que você tem que ter com os fãs, independente da nacionalidade dos fãs. Se você não conseguiu entender uma coisa tão óbvia como essa, fica difícil a gente te defender. Tá bom? Este incidente foi uma das lições mais importantes da minha vida. Eu realmente me arrependo como tudo aconteceu e da dor que isso pode ter causado aos meus fãs e a mim mesmo. Intencionalmente ou não. Estou comprometido a aprender com isso, para ser mais paciente, mais consciente e mais forte ao lidar com situações daqui para frente. Obviamente, porque você lidou com essa situação de forma impulsiva. Você não quis compreender, você achou que as críticas eram infundadas e aí você começou a querer bloquear todo mundo. Espero sinceramente que vocês continuem me apoiando e me deem a oportunidade de mostrar minha sinceridade e comprometimento. Aprecio cada feedback construtivo e cada palavra gentil de incentivo. Acima de tudo, sou profundamente grato a todos os meus fãs que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins, mesmo quando cometi erros dos quais me arrependo. Obrigado por me ajudarem a aprender e crescer. Com amor e respeito, Peter Pan. Ok. Já temos um grande erro aí, que é o seguinte: a, o pedido de desculpas ele não tinha que ser numa nota. Desculpa para quem acha que isso aqui foi um pedido de desculpa sincero. Isso aqui, para mim, foi mais uma forçação de que ele tinha que se desculpar porque ele está vindo com um trabalho novo. Ele poderia justamente aparecer do jeito que eu estou. Camisa, não precisa ser camisa branca, sem maquiagem, cara lavada, com cara de choro. Não precisava ser. Poderia ser com qualquer roupa, de preferência vestido, mas com qualquer roupa. Mas ele tinha que aparecer assim, cara a cara, para ele falar justamente o que ele falou aqui. Porque não adianta vir com uma notinha simples e maravilhosa e depois repetir o mesmo comportamento. Para mim, isso aqui, essa nota que ele lançou, foi mais uma pressão da própria equipe dele e provavelmente da própria equipe da série que ele vai fazer, porque todo mundo está falando que ele vai fazer uma série com o Fluke, de que ele tinha que, de alguma forma, se desculpar pelo apavoro que ele recebeu, pela onda de hate que ele recebeu. E aí, ele pode até estar fazendo uma série com o Fluke, mas aí, antes dessa nota, teve um vídeo que circulou, principalmente lá no X, de que ele vai fazer uma série com o Build. E aí a gente volta lá atrás em Kim Porsche, com toda aquela coisa lá.
Para algumas pessoas, o Build continua sendo uma persona não grata. Para mim também. Porque, gente, assim, ele pode não ter tido aquelas situações lá que ele teve com a menina lá. Até esqueci o nome da Anja lá que falou que ele tinha cometido assédio. O maior problema do Build hoje é justamente as críticas que ele fez a todo o elenco de Kim Porsche. Porque ele achava que ele era o melhor de todos. O nosso problema hoje, para quem ainda não engoliu e não vai engolir o Build de forma concreta, não é porque ele foi acusado de uma coisa que depois foi desmentida. Foi que ele falou muito mal do elenco de Kim Porsche. E que hoje ninguém, pelo menos eu acho que ninguém do elenco de Kim Porsche tem contato com ele ainda. Eu não sei se alguém segue ele nas redes sociais, porque eu nunca segui ele e também não vou seguir mais. Não vou ir atrás de seguir. Então, assim, ele se juntou justamente com uma pessoa que boa parte do fandom detesta. E aí ele aparece num vídeo desse, tudo bem, o Build ele tá tentando recuperar a carreira dele, eu até entendo que de alguma forma ele tem que trabalhar. Mas você tem uma boa parte do fandom, uma boa parte de fãs que não tá nem aí. Que independente se ele se desculpou ou não, se alguma coisa lá atrás estava certa ou não, estava errada ou não, tem uma parte do fandom que não quer ver ele mais. Então, dessa forma, o Peter entrando numa série com build, além de que ele está entrando numa série com build e ele também passou por um problema de cancelamento, logicamente que as pessoas não vão assistir a série dele. É uma série meio de época, eu não entendi muito bem o vídeo que saiu, foi um vídeo bem curto que saiu nas redes sociais, mostrando de que ele se uniu com uma pessoa que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E não vem com esse negócio de tipo, tem que perdoar, que não sei o que, gente. A gente pode até perdoar o Build pelas coisas lá que a menina falou. Mas perdoar ele pelas críticas que ele fez ao elenco, isso não dá. O cara literalmente cuspiu no prato que comeu, porque até então ele não era conhecido. Ele ficou conhecido por um personagem que passou por grandes problemas, para ele depois vir falar que ele não gostava de ninguém. Que ele achava que a série tinha que dar maior ênfase para ele, para o personagem dele, que era o Pete. Sendo que a série se chamava Kim Porsche. O Kim era o Mile e o Porsche era o Apple. A série era Kim Porsche, não era Vegas Peach. Depois tentaram lançar, né, um arco assim, não deu certo. Era para lançar até uma segunda temporada de Kim Porsche, não deu certo por todo o cancelamento que teve. Então, assim, o que eu acho o que vocês já devem ter percebido. A atitude do Peter foi a pior atitude que ele teve em relação ao fandom. Ele não soube lidar com as críticas, ele não soube contornar a situação a seu favor. Seria muito mais fácil ele, na hora que ele recebeu a caixa, ele ter feito um agradecimento justo pela caixa. Porque houve um dinheiro gasto. E assim, eu não sei se eles ficaram sabendo sobre a questão do problema aqui no Brasil, mas, enfim, isso eu acho que é um detalhe que acaba não chegando para eles. Mas a partir do momento que ele recebeu a caixa e que ele sabia de onde estava vindo essa caixa, eu acho que ele tinha que fazer um agradecimento justo pelo presente que ele recebeu. A partir do momento que ele não teve condições alguma de fazer um agradecimento justo, aí eu acho que fica bem feio para ele. Como ficou.
Porque aí o que ele fez? Não quer, não vou tentar vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Eu não sei se eu vou achar a foto. Ah, tudo bem que a foto aqui está mostrando outra coisa, né? Mas foi essa foto que ele publicou. E aqui tá, é um print mostrando de que das pessoas mostrando que tinham sido bloqueadas. Então, que ele fez essa publicação com essa foto e foi um mero agradecimento de tipo, obrigado pelo presente. Beijão, tchau, tchau. Ele poderia muito bem ter feito um agradecimento melhor. Ou se ele não queria fazer um agradecimento, sei lá, pegasse a caixa e adora fazer tanta live assim nas redes sociais, por que não abriu uma live mostrando que estava abrindo a caixa, que estava vendo os presentes? A pessoa não teve nem a decência disso. Demorou para pegar a caixa no correio e na hora que foi agradecer, ai gente, obrigado pela caixa, tchau. Tem certos atores que eles não conseguem se compreender nesse sentido. De entender o que eles precisam fazer em situações que são adversas. Em situações que eles precisam contornar uma coisa para que ela não fique grande, como foi o caso dessa caixa. Porque aí, quando ele começa a falar, ele começa a bloquear todo mundo, ele tem a pior atitude que ele poderia ter. Não precisa concordar de tipo assim, ai não, minha equipe é bem ruim, tal, tal, tal. Não precisa ser isso. É só falar assim, gente, nossa, agradeço pela caixa, que não sei o que, tal. Eu acho que particularmente eles não souberam o que aconteceu com a produtora aqui, mas que pelo menos ele fizesse um agradecimento decente. Falaram que o Pond ele também fez um agradecimento muito simples, mas o Pond ele retirou a caixa num tempo mais hábil. A equipe dele foi lá e retirou a caixa num tempo mais hábil. Enquanto ele meio que não deu muita importância para isso e só tirou também a caixa porque aí ele começou a ser cobrado por isso. A equipe dele foi lá e retirou, aí ele agradeceu, a gente tá bem, então tá bom, tchau, tchau. Então, assim, os atores, eles precisam ter um feeling, ter um tato, ter uma sensibilidade perante as coisas que eles fazem, justamente porque eles estão lidando com a melhor parte que eles têm, que é o fandom. Os fãs são o maior significado, ou então são a parte mais importante do ator fazer o sucesso que ele faz. Porque aí não adianta a série ter o melhor roteiro, ter, sei lá, a melhor atuação deles, e o fandom não está nem aí. Porque o fandom que engaja, o fandom que levanta hashtag nas redes sociais, que vai assistir. O cara não está fazendo uma série, sei lá, para um grupo de executivos assistir. Ele está fazendo uma série para os fãs. Ele está trabalhando, mas os fãs que vão ser esse consumidor final do material, do produto. O produto vai chegar aos fãs. E os fãs precisam assistir. A partir do momento que você não tem audiência de alguma coisa, eles desistem de você. E aí, nesse bolo todo que nós estávamos tendo do pitch, a gente teve o ressurgimento de uma outra história, de um outro caso que se teve. Esse caso especificamente, ele não foi uma briga de ator com fã, mas ele foi uma situação onde a pessoa, teoricamente, cresceu um olho em cima, tentou, nesse crescimento, se dar bem e não conseguiu. Que eu estou até falando também isso na rede ao lado, que é o ITV e a Headline Thailand estão processando o Smart por quebra de contrato.
O que aconteceu? Vamos lá também recapitular essa história. O Smart, ele fez um chip com o Boom na série Top Form. Até então, de início, todo mundo achava que seria mais uma série de BL. Mas a série, ela tinha alguns ingredientes ali bem importantes que fizeram com que a série ela despontasse como uma das favoritas de 2025. E o Top Form apareceu nos meus melhores dramas de 2025. E aí, com esse crescimento e com esse sucesso da série, o Smart e a sua equipe como um todo quiseram se beneficiar disso. Lá atrás, nós tivemos a primeira polêmica da história, que foi que a equipe do Smart queria renegociar o contrato com a UiTV para o lançamento da segunda temporada de Top Form. Estava confirmado, já estava no calendário, de que 2026 viria a segunda temporada de Top Form. Reeditando o casal Smart Boom. O que aconteceu? Esse era um contrato que ele já estava firmado. Ele já existia. Então, o Smart ele receberia a quantidade estipulada no contrato. Mas aí a equipe quis crescer o olho em cima. Isso são todos os fatos que foram falados, tá, gente? Então, foi renegociado esse contrato. A equipe pediu um benefício maior, né, um salário maior dentro desse contrato, o que a UiTV não aceitou. E aí, nesse meio tempo todo, o que acontece? O Smart começa a trabalhar em outras produções e também começa a investir na carreira de idol, de cantor. Eu não me lembro dele ter cantado nada. Parece que na época, quando ele fazia o chip com o James, ele cantou uma hóstia de Don't Say No. Aí, enfim, não sei, gente. Eu particularmente nunca acompanhei direito a carreira do Smart. E aí, o que acontece? Ele tinha, o Smart, um contrato de exclusividade com a UiTV. Deixando claro que a UiTV também não sabia que a série Top Form poderia ter o sucesso que teve. Todo mundo achava que seria mais uma série de BL e foi surpreendido com o sucesso da série. A série é boa, eu particularmente gosto da série. E aí vem o maior problema de tudo isso. A UiTV, para meio que apaziguar, ou pelo menos para colocar uns panos quentes nessa polêmica, faz uma mudança bem audaciosa na segunda temporada de Top Form e coloca o segundo casal, né, o casal secundário, como o centro da história da segunda temporada. O Boom continua na história, mas ele continua mais discretamente. A segunda temporada ela não saiu ainda e não existe uma previsão de lançamento. E aí, nesse meio todo, o Smart ele sai da produção. A UiTV retira o Smart do elenco da segunda temporada de Top Form. Aí a gente achava que já tinha resolvido essa história. Eu particularmente achava. E aí acontece esse caso de que a UiTV e a Headliner Thailand, que eu acho que é a agenciadora, alguma coisa assim, entrou com um processo, principalmente com seus escritórios na China, contra o Smart por questão de dano moral e quebra de contrato, especificamente por quebra de contrato. E aí, nesse meio tempo, o Smart acaba concedendo uma coletiva de imprensa aonde ele explica todos os casos que aconteceram, principalmente na época que ele estava com o contrato veiculado com a UiTV. A coletiva dele é uma coletiva bem grande. Tá nas redes sociais, aí na internet, para vocês verem.
eu trouxe alguns fatos, alguns pontos importantes sobre a coletiva lá também na Rede ao Lado. E, basicamente, o que se fala é, né, o que o Smart expõe, de que ele sofreu bastante na produtora e que eles não tiveram nenhum, como que fala, nenhuma consideração por ele perante até na questão de saúde. Porque ele falou que ele teve um período onde ele teve um mal-estar muito grande, que ele até desmaiou, e que a UITV fez com que ele assinasse um documento se responsabilizando se acontecesse novamente aquele caso. Do desmaio, dele passar mal, enfim. De que a UITV não ia se responsabilizar, sei lá, na ordem médica, não sei também, mas de que a UITV ela não ia se responsabilizar novamente por um mal-estar ou por um desmaio que acontecesse com o Smart. E aí ele conta que ele passou maus bocados, de que ele não tinha horário para sair, ele teve uma época que trabalhou doente, ele teve esse desmaio, ele conta várias coisas. Também fala do posicionamento do Boom, que ele fala que o Boom não teve envolvimento nenhum nessa história, de que tudo acontecia de bastidor e que o Boom não ficava sabendo sobre isso. Eles conversavam de algumas coisas, mas que o Boom não tinha uma presença direta naquele caso todo que estava acontecendo. E aí, a internet ela se divide muito perante essa história. Porque todo mundo acha, porque boa parte acha, que realmente a UITV explorou o Smart, e tem gente que acha que o Smart que explorou a UITV justamente para ele se lançar numa carreira de idol. De que a ideia dele não era ser ator, mas que ele tinha esse projeto com o Boom. Esse projeto rendeu frutos muito bons e ele queria se beneficiar desse futuro, né, desses frutos que foram dados pela série. Nessa parte em si, nesse caso em si, eu não quero colocar minha mão no fogo por ninguém. Justamente porque cada lado conta o seu. O Smart está contando o que ele sofreu por estar ali e a UITV mostra de que ele não respeitou o contrato que ele tinha. Obviamente que a produtora ela não vai ficar preocupada com saúde de ator. Por incrível que pareça, gente, ela não vai ficar preocupada se você está bem ou não. Ela vai ficar preocupada se você está dando lucro ou não. A partir do momento que você está dando lucro, que bom que você está dando lucro. A partir do momento que você não está dando lucro, ai que pena que você não está dando lucro. Acho que vou ter que te desligar da empresa. Eu tinha separado uns links aqui, deixa eu ver o que era. Ah, tá. São de outras histórias. É da sequência aqui do podcast. Assim, gente. Eu não queria pôr a mão no fogo por nenhum, porque a quebra de contrato ela é um problema. Porque você realiza um passo nesse sentido, e aí você acha que você está certo naquilo. Tudo bem. Existiu a questão dessa possível exploração que o Smart fala, que a equipe dele falou, tudo. Só que, infelizmente, na hora que você assinou um contrato, você assinou uma exclusividade por, sei lá, 5 anos, vamos supor, chutando por alto. Então, por 5 anos, você é exclusivo daquela produtora. Você não pode atuar em outra produtora sem prévia autorização.
Mas, teoricamente, se você está num contrato de exclusividade, você não tem nem que questionar se você pode atuar numa série ou seja o que for, que não seja ali da casa. Então, nesse sentido do Smart, o rompimento, a quebra de contrato, pende muito para o lado da UITV ganhar esse processo do que propriamente ele ganhar de alguma forma. Ele pode entrar com uma ação contra o ITV, eu acho que pode, sim, porque por essa questão própria de danos morais, de danos físicos, às vezes por difamação, enfim. Vamos ver o que a justiça vai determinar depois nesse sentido. Se ela vai dar o parecer favorável ou não para o ITV. Mas eu acho que assim, a partir do momento em que você assinou um contrato, você precisa entender muito bem o que está naquele contrato. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atuar? Em quantas séries que eu vou ter que atuar? O prazo para eu estar no contrato com vocês é quanto? Tem alguma. Como é que fala? Um pedaço que eu tenho que renovar com vocês? Um dispositivo de que, tipo, eu tô um contrato com vocês por 5 anos, mas ele pode ser renovado por mais 5 automaticamente. Vamos supor. Então, é tudo uma questão de contrato. Se está com a assinatura dos dois lados, isso quer dizer que os dois lados aceitaram um contrato. Independente se um lado ou outro não leu o contrato todo. Existe um contrato. Existe algo que precisa ser feito. Existe algo que precisa ser respeitado. Nicolas, mas o Smart foi explorado. Então, tem que ver justamente isso. Se ele foi explorado, se ele está se sentindo magoado ou ele está se sentindo prejudicado, que ele entre com o processo também. Até pelo fato de que a história chegou na esfera jurídica porque as partes não tiveram um acordo. Eu não sei qual que foi o acordo, o que cada parte ofereceu nesse sentido de acordo, mas a entrada dessa situação num processo jurídico se dá porque as partes não conseguiram resolver isso de forma amigável, de forma de conversa, de tete a tete. Isso não foi resolvido de forma amigável, então vamos resolver isso na justiça. É ruim? É péssimo. Para a reputação de uma pessoa como o Smart, isso é péssimo. É horrível. Você está esperando uma coisa e você recebe outra. E aí você quer se desvincular dessa história. Se ele realmente fez alguma coisa, alguma produção fora da UITV, fora do contrato de exclusividade, eu acho que para mim isso foi uma grande burrice. E o contrato de exclusividade era o quê? Era exclusivo de tudo, ele tinha que trabalhar justamente para o ITV, ele não podia fazer outras coisas. Aparentemente parece que podia, pelo menos cantar ele podia. E aí? Será que ele está realmente certo nessa história? Eu não quero, é o que eu falo, eu não quero colocar minha mão no fogo por ninguém. Por ninguém. Eu separei aqui alguns casos que teoricamente são casos de cancelamento. Por inúmeras questões. A gente tem um caso, assim, que ele foi um caso até que meio pesado, que foi do ator principal de Yorf, o Kenshin, como que é? Kenshi Kamimura. O Kenshin, ele era o loirinho principal da história. Ele foi acusado de assédio em Hong Kong e foi preso. A pessoa em si, né, a mulher que o acusou,
ela conseguiu comprovar de que ela tinha sofrido um assédio. E isso, em muitos países, é considerado inadmissível. A sorte que em Hong Kong não é considerado uma pena de morte, mas tem lugares que você cometer um assédio tem a questão da pena. Eu acho que tem. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. Enfim, gente. E aí, houve tudo isso e houve a prisão do Kenshin. E até onde eu sei, ele continua preso. Não tem muito o que se resolver dessa história. E aí a gente fica assim horrorizado de como as coisas elas acontecem com grande facilidade. E de como a gente sempre tem uma impressão do ator, independente do ator que seja, e aí chega numa situação como essa, você entende que o ator não é uma pessoa que merece sua atenção. Não é um ator que ele vai se comprometer a respeitar os fãs ou a respeitar qualquer pessoa que seja. E é muito interessante da gente ver o tanto de casos que acontecem, né, desde que existe essa indústria e até mesmo de situações que eu já falei aqui, de como essa indústria ela tem diversas pessoas com diversas personalidades. Sejam de pessoas que respeitam a classe e que até fazem parte da classe LGBT, até das pessoas que elas estão ali exclusivamente pelo dinheiro, porque a indústria do boys love é um dinheiro que até vem bastante fácil, só que quando a pessoa vira as costas, ela fala super mal. Ela não tem muito pudor de falar mal ou de criticar, porque ela não se considera da classe, ela se considera de outra classe. Ela se considera hétero, enfim. E aí a gente passa por todas essas situações. A gente vive todas as situações de modo que onde a gente vai parar? Onde a gente vai chegar com todas essas histórias? E a gente não pode nem deixar de falar, né, porque existem muitos casos lá dentro, que a GMM também coleciona alguns casos bem problemáticos de atores. Quem se lembra do Jong falando mal do Brasil? Teoricamente, ele não falou mal, mas ele elogiou muito mais o México do que o Brasil. E aí ele recebeu apavoro na época também. E ele não é um cara que mede muito as palavras. Chutei vocês. Ele acaba indo nas redes sociais e fala mal mesmo. E aí muitas pessoas falam que ele chora muito pelas coisas, de que ele está se doendo muito por isso, que não é bem assim o que ele está fazendo. Gente. Ele pode até não saber, mas ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Que aí, perdão, o bocejo. Foi o outro caso aqui, o outro link que eu separei, que foi. Ele falou teoricamente mal do Brasil numa live. Porque ele tinha elogiado muito o Brasil, ele tinha elogiado muito o México. Ele fala o seguinte na live, né? Então, sobre o México foi incrível, foi realmente demais. Você tem que experimentar por si mesmo. No começo, quando cheguei, tipo assim, o Brasil tem muita arte de rua, né? Grafite nas paredes em todo lugar. Todo mundo parece estar pronto. Como se chama isso mesmo? Pintar as paredes, né? Aí ele aqui se referindo, né, à prática de grafitar ou fazer arte urbana no caso do street art.
E aí, quando eu cheguei no México, logo que desci do avião e estava indo para o hotel, pensei, ué, parece o Brasil. No começo parecia mesmo o Brasil. Tinha uma vibe bem parecida, tipo, dirigindo pelas ruas, dava para ver grafites, pinturas, era urbana mesmo. E aí ele fala muitas coisas, e aí ele chega nessa parte. E aí fui lindo, passando por várias áreas, até que cheguei numa parte que parecia Tonglor, que é um bairro sofisticado e moderno de Bangkok. Os prédios foram ficando mais altos e aí pensei, o centro ainda está por vir. Mas quando a gente finalmente chegou no centro mesmo, foi como entrar em outro mundo. Tipo, uau, isso aqui é completamente diferente. Parecia outro lugar. Na verdade, tinha uma vibe super europeia. As fotos que postei vocês viram, né? Dá para sentir isso. Os prédios, as casas eram lindos, tinha uma estética, diria que era super glam, sabe? Dava até vontade de colocar um terno para sair por aí tirando fotos. E ele resumiu a cidade de São Paulo, especificamente, como uma cidade que ela só tem grafite, que ela só vive de arte de rua. Ele não conheceu nem 1% de São Paulo com a visita que ele fez. E ele só conheceu pontes aonde tinha arte de rua. E aí? Será que realmente nós somos só um país de arte de rua? Ou ele que não conheceu direito o país? Eu tenho quase certeza que é por ele não ter ainda conhecido o país como um todo. Porque se ele conhecesse, aí ele teria uma opinião bastante diferente. E foi isso que aconteceu. E teve outros casos também dentro da GMM, né? O próprio White, o Foy, o afastamento do Paulinho, a saída do Foy, a própria saída do White. Então, muitas pessoas que também falaram frases bastante problemáticas e o fandom não deixou barato. Foi lá, lascou o pau em cima e muitos acabaram voltando e se desculpando, outros nem falaram nada, nem disseram nada. Para a gente então chegar na conclusão que é assim, desde o início, desde falando do Peter até agora, os atores eles precisam ter muito controle perante o que eles falam e o que eles pensam. Pensar, todo mundo pensa e do jeito que quiser. Ali é a sua parte reservada. A partir do momento em que você, nessa parte reservada, você verbaliza isso, aí você vai ter que aguentar as pessoas virem falar mal de você. Pode ter gente falando bem? Óbvio que pode. Mas a partir do momento em que você começa a receber comentários ruins, aí você precisa contornar essa situação. Aí você precisa entender o porquê que você está recebendo comentários ruins. Eu recebo comentários ruins por causa, sei lá, da calça que eu estou usando, da camisa que eu estou usando. Um assunto bem banal, tá, gente? Então eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que trocar a camisa, eu vou ter que, sei lá, passar um perfume, seja o que for. É isso que a pessoa vai ter que fazer. Porque a partir do momento que a pessoa ela não tem nenhum tipo de retorno perante o que você está falando para ela pode virar uma grande inimiga sua. E aí é ruim isso, hein? Porque aí para você ter uma inimiga que já visitou o seu lugar, que já sabe como é que você trabalha, aí fica bastante difícil. Então, assim, para a gente chegar nos finalmente, eu particularmente não vou apoiar o Peter mais. Eu até gostava dele, mas eu acho que isso para mim foi assim a gota d'água dele ter feito o que fez, de ter falado mal da gente e de ter saído
bloqueando todo mundo sem qualquer tipo de piedade. Então, assim, eu desejo que ele tenha bastante sucesso, mas infelizmente ele é um cara que vai passar despercebido por mim. Porque eu não tenho mais nenhuma vontade de assistir nada com ele, porque eu acho que não é assim que você trata fã. O fã, ele não queria absolutamente nada. Ele queria um agradecimento. Era só isso, um agradecimento justo perante todo o trabalho que o fandom teve de levar o presente. E aí o Peter, por várias interpretações que ele teve erradas durante todo o processo, ele vai lá e bloqueia os fãs. E aí a gente acha que é que particularmente eu não vi gente defendendo. Então, eu vi tailandesa defendendo, mas bem poucas pessoas. Então, assim, ele errou bastante. O erro dele foi muito grave. E ele vai ter trabalho para ele corrigir esse erro dele. Porque não vai ser fácil ele agradar o povo brasileiro novamente depois do que ele fez. Não vai. As pessoas estão lembrando até hoje do Build. As pessoas lembram do Jong, as pessoas lembram do Joss, do Foy, do White. Todo mundo lembra. Vai ter uma pessoa, uma, duas, três, seja o que for, que vai depois nas redes sociais falar: ah, mas esse cara ele fez isso antes. E aí você fica, ele fez mesmo. E aí você fica com aquela cara de tipo, aí não vou apoiar porque o cara é isso, e ele fez muito mal pro fandom. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que todo mundo reflita perante essa história. Eu não vou julgar quem apoia, quem não apoia. Você fica livre para fazer o seu tipo de julgamento perante o que ele fez. E você pode concordar ou discordar com ele. A gente vive num país democrático, numa boa parte do mundo democrático, justamente por isso. Eu concordo com o Pete por causa disso, disso. Eu não concordo com o Pete por causa disso. E aí a gente tira a nossa pópia, e daí a gente tira a nossa própria conclusão. É bom ou não? É ruim ou não? Cada um sabe do seu perante isso, e cada ator sabe que as suas atitudes elas podem ter significados bons e ruins, dependendo da situação. É isso. Obrigado por mais um episódio aqui do podcast. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Se inscreva também você que está ouvindo o nosso podcast pelos streamings. Avalia este conteúdo, se você gostou ou não. E as minhas redes sociais estão aqui no meu perfil do YouTube, também na descrição, ou então aqui no perfil do Spotify mesmo, do Spotify, Deezer, Amazon Music, todos esses streams aí que vocês conseguem acessar. E acesse então o podcast Drops Boys Love. O meu canal no YouTube é o youtube.com/nicolasaraújo8. Tem vídeos toda terça-feira às 18 horas e vídeos alternativos extras às quintas-feiras. Eu vou ver se eu retorno, pelo menos numa parte temporária, com as lives na quinta-feira, às 7h30 da noite, como acontecia até o ano passado, agora que eu não vou trabalhar mais nesse horário da noite. Só que isso vai acontecer só na próxima live, que é provavelmente o Jornal PJ, que ele vai acontecer, só para confirmar, eu sei que isso aqui vai acabar entrando no episódio do podcast, mas a próxima live, teoricamente, a próxima live seria na quinta-feira, dia 2. Eu confirmo, tá? Porque se não for no dia 2, vai ser no dia 9. Porque eu acho que no dia 2 eu vou viajar. Eu saio de viagem na
na quinta-feira à noite e só chego no domingo à tarde. Vou para um pouco longe. Então é bem provável que na quinta-feira eu viaje. Mas isso não tem nada a ver com o podcast, né? Mas só para deixar claro para vocês sobre os conteúdos que vocês estão acompanhando tanto no YouTube quanto aqui nas plataformas de streaming. E vocês podem acompanhar também o podcast Drops Boys Love na playlist que tem no YouTube, ou então aí na playlist, salva a playlist do podcast aí no seu streaming, para você acompanhar sempre quando tem episódio novo. Eu atrasei um pouquinho, aliás, eu atrasei um mês para disponibilizar o episódio anterior, porque eu tinha esquecido, gente. E eu fui levando a vida sem perceber que eu tinha esquecido de publicar o episódio 23 para vocês, o episódio 22, aliás, o 23 é esse, o episódio 22 do podcast nos streamings. Então eu disponibilizei ele hoje, e esse episódio de hoje eu já vou disponibilizar ele amanhã, na quinta-feira, dia 19, às 6 horas da tarde, tá bom? Às 18 horas. Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham curtido este conteúdo e até a próxima.